Bom dia, pessoal, para mim que ainda não almocei, e boa tarde para vocês que já almoçaram. Vamos para mais uma live. Essa é a primeira live de uma série de lives que a gente vai anteceder o workshop do investidor inteligente. Para quem já está aí ao vivo, eu preciso saber se está ok o meu som. Tá, ok. Faz um belezinho? Tá, belezinho. Ah, legal, Maria. Boa, vamos lá. Hoje é prático porque o negócio é curto. Então, o que a gente vai falar hoje? Lembrando que é um aquecimento para o nosso workshop do investidor inteligente, que acontece na semana que vem, na quarta-feira, onde nós vamos falar 23 formas de alavancar patrimônio. Eu vejo muitas pessoas errarem nessa forma aqui, que é uma forma excelente de você alavancar patrimônio, que é comprar imóvel e alugar pelo Airbnb. Então, assim, nós vamos falar sobre comprar imóvel, como escolher o melhor imóvel para a compra do Airbnb, como se alavancar nesse cenário. E para isso eu estou trazendo um especialista na área, talvez um dos maiores aí do mercado, o cara que está lá no coração de São Paulo, que todo mundo conhece o potencial que é São Paulo e são pioneiros nesse cenário. Eu vou chamar ele aqui e a gente vai começar. Bora lá. Opa. Cadê o style, Igor? Pessoal, enquanto o William adiciona, eu tô falando aqui cultos e que a gente esquece. É aquele detalhezinho pequeno que só vai entender quem está na prática no jogo, no dia a dia, vivendo isso, vivendo a escolha de imóveis de Airbnb. Então, se você se interessa no futuro, às vezes você nem tem essa ideia hoje, mas pode ser que você tenha no futuro um imóvel, presta atenção nessa live, porque o Igor é especialista no assunto, o William também está aqui vivendo na prática e vai ser muito interessante para vocês. Feito o convite, só chegar o Igor, afinal ele está em São Paulo, demora um pouquinho, aí ele entra assim. E eu vejo muita gente, caramba, eu alugo meu imóvel para o Airbnb, como que funciona essa gestão, qual que é o lucro disso, quais cidades comprar, que tipo de imóvel comprar. Tem gente que até faz alavancagem, vai lá, faz o consórcio, faz o financiamento, mas erra na hora de comprar o imóvel. Afinal, aí é a cereja do bolo, é o que você vai comprar que vai determinar o seu retorno. Vamos ver se o Igor já entrou aqui. Ele não está conseguindo participar. O que aconteceu? Vou tentar mais uma vez. Bora lá, gente. Pessoal, ele vai falar também uma dúvida que o pessoal costuma ter sobre tributação, como funciona a tributação do Airbnb e todos os detalhes a mais. Então, assim que o Igor entrar, a gente já vai estar desmembrando esse assunto. Tudo certo? Convidei, vamos lá. Problemas técnicos aqui, turma. O Igor já tá ciente aqui. Legal, entrou o corretor. Entrou um corretor e um corredor. Corretor de imóvel e corredor maratonista. Senhor Fabiano, que bom te ver aí. Quem estiver me ouvindo bem legal, faz um belezinho aqui só para eu testar meu áudio, por favor, gente. Enquanto o Igor entra aqui. Para quem está entrando agora, vamos falar novamente que o tema dessa live é a preparação para o workshop do investidor inteligente, que vai ser na quarta-feira, que nós vamos falar sobre formas de se alavancar utilizando o crédito. E essa live de hoje é sobre como escolher o imóvel para comprar no Airbnb. Acredito que todo mundo aqui sabe o que é Airbnb. Por favor, se alguém não souber, fala assim, não sei, só ouvi falar. Mas a gente vai tratar nisso aí. Ó, não está conseguindo participar. Dá um tempo aí, turma. O que deu aqui? Deixa eu chamar ele aqui. Ele tem que estar na live, claro. Stephanie, o horário do workshop vai ser às 19h30 na quarta-feira, 7h30 da noite. Então, é muito bom estar participando ao vivo pela troca mesmo. Vai ter replay depois, para quem não conseguir participar. Agora sim. Ô, Igor, todo mundo estava ansioso para conhecer o nosso especialista. Deu certo? Deu certo, o Igor entrou aqui. Vamos lá. Agora eu vou te convidar, você vai participar. O Igor tá direto de São Paulo, pessoal, tá lá. Opa, fala, Igor. Agora sim. Estão me ouvindo? Perfeito, meu irmão. Como é que você tá? Tá bom, então. Tudo bem e vocês? Tudo certo. É que você tá no meio de muito prédio, deu sinal, não é fácil de chegar. É sobre isso, né, cara? É muita rentabilidade aqui. Pessoal, vou ser direto aqui, vou falar do Igor, o currículo do cara é grande, mas eu posso resumir que ele é hoje um dos maiores especialistas em imóveis para geração de renda. Talvez um dos pioneiros. Eu descobri esse negócio através dele,
que é justamente essa compra de estúdios, imóveis compactos, a geração chamada short stay, que são locações curtas, via Airbnb e outras plataformas. E ele hoje está à frente de uma das... Talvez eu acho que a maior, né, Igor, que trouxe no mercado, Nesse que é segmento, sim, a sim. Vitacom, assim, que fez o mercado construir de estúdios em São Paulo, e hoje estão em outras cidades fora de São Paulo? Não, hoje é São Paulo e vou contar um pouquinho para vocês do qual motivo. Tá. Exatamente, eu ia falar assim, por que São Paulo? Por que eu vou investir? Eu sou de Pato Branco, Paraná, tem gente aqui de vários lugares do Brasil. Complementa aí a tua apresentação, mas a minha primeira pergunta seria, por que São Paulo? Legal. William, pessoal, obrigado da oportunidade. Acho que esse é um tema hoje que mexe muito com a nossa cabeça, né? Porque a gente brasileiro, a gente já tem essa construção de realmente ter o nosso patrimônio rentabilizado com imóvel, né? E o que a gente é educado ao longo da vida é justamente a gente comprar um imóvel para morar, né? E a partir desse momento é comprar um imóvel para veraneio, depois é um outro para comprar para eu alugar. Só que o mundo foi mudando, né? Nossos pais lá na década de 60, 70 conseguiram ganhar muito dinheiro com construção de patrimônio. Hoje a gente tem um olhar diferente, não que a gente não consiga, mas o que aconteceu foi que os aluguéis acabaram não entregando uma rentabilidade muito interessante para a gente no formato tradicional, né? E aí já vou entrar nessa pergunta que o William trouxe aqui na mesa para a gente, né? Do porquê São Paulo, porquê estúdio e por aí vai. Hoje, quando a gente investe no imóvel, independente da parte do país que a gente está, mas geralmente a gente tem aí, em média, 0,3, 0,4 de receita dentro do nosso modelo de negócio. Como São Paulo, aí entrando um pouquinho na resposta já, William, ele não é uma capital do mundo, né? A cidade de São Paulo hoje ela é uma capital de negócios também. Então isso faz com que movimente diversas esferas em diversas partes do planeta. Então São Paulo hoje tem uma demanda que ela não está através de sazonalidade. Ela é uma demanda que ela está para a economia mundial girar. Então você não depende só de um show, você não depende de uma sazonalidade, você não depende de férias escolares, você não depende do verão, você não depende do inverno. São Paulo está acontecendo a todo momento, porque, como se diz aqui, é a terra das oportunidades, né? As pessoas que estão em São Paulo hoje, elas não têm uma cidadania paulistana. Eles são paulistas, eles são de toda a parte do mundo. Então, isso faz com que o movimento da cidade traga um interesse imobiliário diferente. Tá? Então, por isso São Paulo hoje tem esse movimento pulsante dentro do mercado imobiliário. Trazendo para vocês um pouquinho, aí, William, pode interromper à vontade para a gente ir direcionando aqui, veio do interesse do pessoal, mas eu vou trazer um pouco da linha do tempo da cidade. São Paulo, ela é um V, né? Aqui é a Marginal Tietê, aqui é a Marginal Pinheiros, e dentro desse V que forma esse triângulo, a gente tem o que a gente chama de centro expandido, né? E as pontes que ligam para fora desse centro expandido. Bem na quina desse V, a gente tem Alphaville, tá? Que é uma praça hoje onde tem bastante valorização. Nas quinas dessas extremidades dessa pirâmide, do lado onde está a Marginal Pinheiros, a gente tem, perto desse meio, o aeroporto de Congonhas, e na outra extremidade a gente tem o aeroporto de Guarulhos. Tá? E aí nessa quina, indo um pouco para o lado direito, que é a Anhanguera e a Bandeirantes, a gente tem o aeroporto de Viracopos. E ao lado de Alphaville a gente tem o aeroporto Catarina, que está sendo construído. Por que eu estou falando de todos esses polos para a gente? Porque esses são polos que recebem pessoas não só de avião, mas são aeroportos importantes para São Paulo por movimento de helicóptero. A Congonhas eu digo não, mas eu tenho Campo de Marte, eu tenho o aeroporto de Jundiaí, eu tenho o próprio Catarina. E esse movimento de helicópteros são empresários, são pessoas com alto poder aquisitivo se hospedando na cidade e para onde eles vão. Quando eu falo do centro expandido de São Paulo, a cidade ela nasceu no lado business, praticamente
na década ali de 70, nesse momento que foi o movimento cafeeiro, com os casarões ali na Avenida Paulista, e se instaurou ali por muito tempo, né? Tivemos novelas icônicas falando desse movimento da Paulista, né? Sempre é uma referência, só que começou a ficar muito caro. Então, o Jardins, ele vem desse movimento de crescimento, e por isso ele se torna um bairro bastante nobre dentro da cidade. Com isso, começaram a surgir novos ricos e instaurou-se um novo polo econômico, que é o eixo Faria Lima-Berrini. Para vocês terem uma ideia, aonde está a Faria Lima hoje, parte dela, que é onde tem a Vila Olímpia, era uma favela. Então, é uma favela que foi desapropriada, e instaurou-se onde tem o JK hoje, né? Então, um dos metros quadrados mais requisitados da cidade. E todo esse eixo que começa na Faria Lima, segue para Berrini, vai até Chucre Zaidan, até hoje é o principal polo financeiro da cidade. Só que como eu tenho muitos empresários, o primeiro movimento que a gente teve de aproveitar esses hóspedes na cidade foi o movimento de flats na década de 90. E não teve um bom sucesso, porque não foi bem administrado, e hoje a gente tem esse muito movimento voltado para estúdios. Então, por isso que você vê cada vez os espaços diminuindo com um metro quadrado mais caros. Por quê? Porque quem compra esses imóveis, geralmente não é o próprio morador. É um cara que veio de Dubai, é um cara que é do agro, que ganha muito dinheiro. Então, para ele, é barato pagar 20 mil, 30 mil, 35 mil, 50 mil no metro quadrado. Para ele se torna comum, porque ele já tem essa rotina, eu já estou atraindo o cara mais caro, o cara mais rico, dentro do eixo da economia mundial. Então a referência dele acaba sendo diferente. Então, para a população comum, quando a gente fala de estúdios e faz preços nesse formato, acaba parecendo um pouco fora de órbita, porque não é o nosso dia a dia aquele valor. Só que também tem um movimento de empresários de médio porte, de executivos de médio porte, então eu acabo levantando estúdios num preço mais competitivo para eu acomodar essa massa que faz girar a economia do país. E aí, a gente tem esses preços diferenciados de um para o outro, tá? Até aqui é para trazer para vocês um pouco do contexto do que está nesse momento da cidade. O que aconteceu nesses últimos 5 anos, 6 anos? Movimento de expansão da cidade. O movimento de expansão, como eu disse, nesse V, né? Ele estava aqui na Paulista e ele estava indo para a zona sul de São Paulo, descendo. Porque terrenos grandes, casas de famílias que estavam diminuindo, ou seja, ótima para levantar edifícios comerciais, prédios residenciais novos, e também estúdios, só que as famílias diminuindo, então os apartamentos foram diminuindo. Pois bem, o movimento ele foi tão grande dentro desse período, né, que foi o início da revolução da informação ali nos anos 2000, né, com internet e toda essa estruturação, que a Zona Sul se tornou uma potência econômica. Só que a gente vive um caos de mobilidade. E a evolução da mobilidade da Zona Sul não acompanhou o volume de ocupação desse espaço. Então a gente começou a ter um problema urbano. Como a gente teve esse grande aumento e uma alta valorização rápida do metro quadrado por causa dessa situação, os empresários, os funcionários e tudo começou a haver uma pressão de como que a cidade vai crescer. Nesse meio tempo, os hospitais começaram a se instalar no entorno da Avenida Paulista. Certo. E se tornou a meca da medicina da América Latina. São mais de 26 especialidades que tem no entorno da Avenida Paulista. Dermato, tratamentos de câncer, tratamentos médicos, de todo. Então, ali virou um polo, inclusive, de evento médico. Quando a gente pega a Rua Frei Caneca, que além de ela ser uma rua referenciada à diversidade, ela também tem o Shopping Frei Caneca, que hoje é o maior expo médico do país. Então, os principais eventos médicos acontecem no Shopping Frei Caneca, por causa da localização e desse entorno. Novamente, começa-se a busca incessante por terrenos e estúdios para a gente conseguir hospedar e acomodar toda essa população que vem buscar uma hospedagem durante esse período.
Pois bem, como eu disse a vocês, a gente teve esses movimentos da cidade, só que além de a gente começar a ter a escassez de terreno e o ticket muito caro, houve uma situação da prefeitura no plano diretor que é, precisamos trazer mão de obra para o centro expandido de São Paulo. Porque o metro quadrado é mais caro, a mão de obra de serviço vai morar para a periferia, certo? Então a gente teve duas grandes movimentações na cidade nesses últimos 20 anos. Uma delas instituíram-se que no plano diretor poderíamos construir unidades dentro de um prédio designadas especificamente para locação de temporada. São as famosas NRs. Sim, matrícula comercial, para que o investidor pudesse comprar e fazer essa locação. Por que veio essa determinação? É uma organização de expansão da cidade. Essa organização ela veio porque você imagina cada um de nós aqui hoje, morando nos nossos prédios, alguns com filhos pequenos, e de repente o William, que é solteiro ou que ele é investidor, ele pega o apartamento dele e ele resolve alugar para Airbnb. Aí tem uma família do lado. Uma família do lado que tem criança, que mora com a esposa, uma pessoa estranha circulando no prédio. Então, as convenções condominiais começaram a entrar em conflito. Então, a NR ela veio como uma solução do momento da modernidade para que a gente conseguisse ter uma parte do edifício dedicada especificamente a essa locação de temporada. Tanto é que os prédios eles começaram a produzir entradas independentes no mesmo edifício. Certo. Perfeito? Então, Igor, isso que você resumiu, o fator fundamental é a localização. Eu tenho que saber onde que está o imóvel que eu preciso comprar. Perfeito. E o que acontece pensando num cara que hoje estiver aqui com a gente, William, que busca alta rentabilidade para entender movimento de expansão da cidade. Hoje, São Paulo, o sindicato hoteleiro aponta para a gente uma taxa de ocupação mínima de 70% dentro das hospedagens. Pensando nisso, o que a gente tem de compreensão? O hotel ele vai estar onde tem grandes pontos de circulação. O que aconteceu com o tal do movimento da cidade que eu estava falando para você? Nesse bico, dentro da cidade, é a região da Lapa e Perdizes. É onde está instalado hoje o Allianz Parque, que é o maior movimentador de entretenimento da América Latina. Ou seja, os grandes shows, tudo o que acontece é promovido no Allianz Parque. Então, o entorno de Perdizes se ressignificou com hospedagem por temporada. E não tem uma infraestrutura de hotel que atenda essa demanda. Não atende. Inclusive, não atende. No raio de 2,5 km, em média, a gente tem um outro estádio, que é o Pacaembu. O estádio do Pacaembu, ele entrou nessa mesma vertente e inclusive está construindo um hotel dentro do estádio para atender essa demanda. Teve show do Alok, Roupa Nova, acho que foi Zezé de Camargo, Chitãozinho, enfim. Uma gama também de movimentações de entretenimento, porque isso se tornou um polo de interesse para que as pessoas estejam presentes. Por que começou a ir para esse lugar, William? Mobilidade. Mobilidade, tá. Mobilidade. Então, para o investidor hoje, ele precisa entender, como você disse, localização, ou seja, a concentração desses polos para que eu consiga estar, para eu aproveitar a menor taxa de vacância possível. A vacância nada mais do que o produto vazio. Então, eu aproveitar o máximo da ocupação daquela unidade. O que acontece quando eu saio de uma locação tradicional e entro numa locação regular? Eu maximizo em mais de 200% a minha rentabilidade. Qual é o grande desafio hoje? Eu falo para vocês, né? Imagina isso assim, galera, tô com uma oportunidade em Belém, você comprar hoje, daqui 6 meses, ou daqui 2 meses você já consegue vender. Provavelmente ninguém aqui vai querer comprar. Por quê? Porque ninguém conhece Belém. Eu não sei o que tem lá. Eu não sei o que tem em Belém. E sabe, o pior não é nem isso, William. Quem é o Igor falando com vocês? Eu nunca vi o Igor na vida. Qual é a credibilidade que o Igor está trazendo hoje para falar de Belém? E isso é um fato real, tá? Belém hoje é um polo, principalmente porque a gente teve o evento do ano passado sobre o cuidado ambiental, enfim.
metro quadrado de Belém saltou bizarramente dos 10 mil para os 20 mil em 6 meses. O mercado reteve a valorização, teve algumas quedas, mas reteve. Então, assim, muita gente ganhou dinheiro em Belém, do nada. Belém, no Pará. Belém do Pará. Então, assim, existem algumas pontualidades do país que isso acontece. São Paulo, hoje a gente tem, por exemplo, ali no entorno do Expo Center Norte, que está sendo construído a cidade Center Norte, que está no entorno do Sambódromo, que a gente tem o Expo Center Norte, que a gente tem uma ponte de acesso direto ao centro de São Paulo. E o centro de São Paulo é um outro lugar que hoje a gente também traz um grande foco de valorização, eu já explico para vocês. Mas, voltando aqui, qual que é o grande desafio a partir do momento que vocês confiaram no Igor, eu provei por tese, vocês identificaram e estudaram que Belém é incrível. Igor, comprei. O primeiro pepino é, cara, como eu vou administrar? Eu moro em Pato Branco. Perfeito, eu isso ia comprei em chegar Belém. agora. O que eu vou fazer com isso? Não adianta, Igor, pode ter 2%, mas como é que eu cuido disso? Não conheço ninguém em Belém. A Vitacom, né, começou com essa estrutura, hoje tem a Cirela também, e dentro dessa estrutura estou mais de 20 anos de mercado, né? A gente está aí trabalhando imóveis com renda para todo... Só poder ver aqui que alguém mandou alguma pergunta, William. Tá. Qual é o outro produto? Aqui, ó. Ah, beleza. Qual é outro fator além da localização para a gente buscar o short stay? É justamente esse ponto que eu vou falar para vocês. É a administração. Tá? Pensando na compra do produto, a gente tem a administração. Por que eu vou falar da administração? Eu preciso entender se esse prédio, a estrutura dele, tanto administrativa como de concepção, favorece a locação de Airbnb. Vou dar um exemplo do produto Vitacom. Se você entrar no produto Vitacom hoje, você vai ver que a portaria não é uma portaria eletrônica, não é uma portaria convencional, é um concierge. O seu hóspede chega lá e ele vai ser acolhido a qualquer momento. Uhum. A infraestrutura da academia ela é grande. Por quê? Porque a gente que quer se hospedar em São Paulo, a gente usufrui da cidade, mas são frenéticos por academia. Espaços para você fazer uma reunião, né? Ou você receber um convidado. Por quê? Você não vai receber alguém dentro da sua casa, você está se hospedando. Então você tem um espaço para você receber essa pessoa ali naquele lugar. Então a estrutura do prédio precisa ser favorável para atender essa necessidade. Você não precisa de brinquedoteca nesse prédio, você não precisa de salão de festas nesse prédio. Quando muito, pode ser que você precise de uma piscina pelo perfil do público. Qual é a restrição que a gente tem que analisar? Custo do condomínio. Né? Se eu tenho piscina, o custo é mais caro. Então, eu preciso pegar os elementos básicos, como a academia, a infraestrutura de cowork, espaço para eu receber alguém, que isso vai trazer a demanda para aquela locação. A piscina é, sim, um diferencial, a gente não pode desconsiderar. A gente só tem que entender se ela cabe no custo do condomínio para essa operação de frequência não ficar caro para você. Vou dar exemplo do flat. Flat nos Jardins hoje, você que consegue comprar por 200, 250 mil. Qual é o valor do condomínio? 2.500, 3 mil. Olha a conta, aí ela vai impactar diretamente no teu investimento. Não fecha. Exato, e o custo fixo é alto, então isso não fecha a conta. Então, respondendo aqui a pergunta, né, do Guilherme, é esse ponto que a gente começa a trabalhar. Vamos ver aqui, a gente tem outra pergunta. Olha, ele investe em imóvel, Guilherme. Ah, legal. Sobre mobília, vale a pena comprar novo para ficar mais atrativo com o hóspede ou economizar nos imóveis que dá? Depende do perfil que você quer atuar, tá, Guilherme? Traduzindo aqui a pergunta do Guilherme qual é o perfil de mobília que eu devo atuar ali basicamente dentro dessa estrutura? O hóspede, ele quer uma mobília contemporânea, minimalista, prático. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, você vai partir... Você sai do lugar de hospedagem e você entra para o lugar de experiência. Vou dar um exemplo. Você entrar num espaço que lá na decoração vai ter um quadro de um artista famoso. Você vai falar, opa, que caramba. Ou você vê espaços de Airbnb que a pessoa faz, vou reproduzir, acho que é aí no Rio Grande do Sul mesmo, que a pessoa reproduziu um apartamento, né, do Friends, se eu não me engano. Temático, né? Exato, então você entra para outro lugar. O seu propósito do Airbnb, ele deixa de ser só hospedagem e ele vira uma experiência.
Em São Paulo, hoje, a ferramenta Airbnb, a principal procura que nós temos são para espaço para 2 pessoas Casal? que entregue conforto e mobilidade. Ponto. Se eu quiser, por exemplo, né, pensando no wellness, se eu quiser lá cozinhar um ovo porque tem a minha marmita fitness, então eu preciso ter uma disponibilidade de uma cozinha prática, ninguém vai fritar um bife acebolado, mas algo que ele tenha uma air fryer ou um micro-ondas para ele fazer essas refeições fitness dentro da rotina da vida que ele tem. Porque se ele quiser algo mais elaborado, ele vai buscar a cidade, ele vai buscar um bom restaurante, ele vai buscar outra coisa. Ele tem outro propósito. Um outro ponto interessante sobre hospedagem que a gente fala é tamanhos. A gente, quando é hóspede, a gente não pergunta o tamanho do lugar que a gente está alugando. A gente quer saber se cabe quantas pessoas, quantos banheiros, tem ar-condicionado, tem roupa de cama, qual que é. Só que no momento em que nós vamos comprar, a gente pergunta, 30 metros? Meu Deus, muito pequeno, não quero, Igor. Imagina, eu vou me sentir sufocado lá dentro. Mas, Igor, a gente se hospeda em 22 metros. Um Mercury tem 22 metros. Perfeito. Tem maiores? Tem maiores. Você vai pagar por isso? Vai pagar por isso. Mas tudo depende de quem é o público que você quer atingir naquele momento. Quando você fala de um Vitacom, por exemplo, ele é um concorrente direto de um Meliá, né, que é um prédio médio, hoje, com unidades de decoração de médio conforto, que entregam a necessidade do médio empresário. É o cara que está tendo seus 35, 40 mil por mês. Né? Você pega 2 quadras para baixo do Meliá ali na Paulista, você tem o Renaissance, que também tem 22 metros quadrados, 25 metros quadrados, por 2.200. Por que eu vou ficar no Meliá pagando 390 ou vou ficar no Renaissance pagando 2.200? Perfil público. Perfil, claro. Perfil. Então, tudo depende de quem é o público que você quer atrair. Nós que somos investidores, boa parte do tempo, atuamos com o público médio. Porque é um público que tem um poder aquisitivo, ele quer minimamente ter um conforto, porque ele vai fazer uma reunião, ele precisa estar descansado, ele precisa ter num lugar que tem um bom restaurante, se ele quiser fazer uma esteira, ele tem, e até fazer um network, se ele quiser. Claro. O que aconteceu em São Paulo, aí fazendo uma outra esfera, houve também um movimento de plano diretor. Começamos a trabalhar unidades chamadas HIS e HMP. O que significa isso? A gente precisava trazer pessoas com mão de obra de serviço para o centro expandido. Então, HIS é a habitação de interesse social, HMP é a habitação de mercado popular. Qual que é a diferença? HIS são para pessoas que ganham até 6 salários mínimos. HMP para pessoas que ganham até 10 salários mínimos. Isso trabalhou-se 10 anos atrás, em média. Mas pense comigo, o limite de quem compra um HIS, ele pode custar até 383 mil, se não me engano, e um HMP 543. O HMP é até mais tranquilo. Mas o HIS, você imagina você comprar um estúdio no Jardins por 383 mil, que já está avaliado em 650. Você fala, cara, mina de ouro. Arrepiei. O que acontece nesse estúdio aí? 380 mil, né, Igor? Exato. Eu sou do número. O que aconteceu? No passado, você imagina que um estúdio de 383 mil, a pessoa precisa dar a entrada em média de 100 mil reais diluída em 3 anos. Só que são até 6 salários mínimos. 6 salários mínimos vai dar 8 mil e pouco, o líquido vai dar uns 5.900 talvez. Quando na vida uma pessoa que ganha 5.900 por mês... Vai ter 100 mil. Não vai ter. Mesmo que para pagar parcelado. Não. Então, os investidores começaram a comprar isso a rodo, no nome do filho, no nome da mulher, no nome da tia, no nome de não importa quem seja. E revender isso para o mercado. Foi um samba do crioulo doido, até que esse ano, final do ano passado para esse ano, houve uma denúncia, várias inclusive, todas as incorporadoras entraram nessa surfar onda, e muitos investidores, por quê? Tinha investidor que financiava, o banco passava batido, o cartório registrava, passava batido. Ninguém estava olhando por isso. Ganhava dinheiro, Igor? Por exemplo, se eu tivesse comprado 380 mil, quanto que eu ganhava por mês de um aluguel aí? Se você imagina comprar um estúdio de 650 mil que você pagou 380, faturando 11 mil por mês. Tá brincando. Ou comprou um estúdio de 380 que você passou 3 meses, te entregou, você vendeu ele, em vez de vender por 650, você vendeu por 500, você flipou em 5 meses. Era o 2% que o pessoal vendia aí.
2% ao Muita mês. gente ganhou dinheiro, muita gente ganhou dinheiro. Então o Ministério Público recebeu essa denúncia e se posicionou. Não dá Nesse mais. momento do posicionou, abriu-se uma CPI contra todas as incorporadoras, inclusive a Vitacom, Uhum. contra os bancos, porque financiaram essas unidades para essas pessoas, e contra os cartórios, Todo contra mundo. imobiliárias, tudo. Todo mundo entrou no bolo. Qual foi a determinação instaurada? Nesse momento, desceu-se uma determinação que o investidor pode sim comprar uma unidade HIS-HMP, só que se ele for locar, ele só pode locar para locação tradicional, e essa restrição ela se mantém por até 10 anos. Passado esse período, ela cai. Então eu vi aqui que deu o nosso horário, William, mas para só fechar esse papo, o investidor ele pode comprar uma HIS e uma HMP? Sim. Qual é a conta que nós temos que fazer? Estruturação de investimento de capital para 10 a 13 anos. Ou seja, comprei esse valor hoje, quanto eu terei daqui 13 anos? Essa é a conta. A resposta é, Igor, faz sentido? Faz e eu te provo. Por Mas eu números. sei, só pelo tempo já tenho a ideia, porque hoje Então, a média de imóvel. Exato. Compensa eu comprar uma unidade hoje para ficar presa com ela há 10 anos e alugar para uma pessoa com esse perfil? Compensa. E o Isso. melhor, eu não estou pagando toda ela, né? Que aí entra a Não estou alavancagem. pagando. Exato. Ó, o Guilherme Exato. perguntou, qual a rentabilidade média hoje nesse modelo, Igor? Assim, perfil investidor. O cara que é de fora, que é daqui de Pato Branco, que é do Rio Grande do Sul, que eu vi aqui. Pensando Ó, numa HIS, eu né? tenho 500 mil, eu quero... Igor, qual que é o imóvel que você me recomenda? Que Vou você vai... separar os mercados, né? Quando eu falo de imóvel, tem um imóvel, quando ele não é essa modalidade, ele chama R2V. Uhum. Quando o imóvel ele é R2V, a rentabilidade média saudável em São Paulo é de 0,8%. Certo. Tem lugares que vão entregar 1,2, tem lugares que vão entregar 0,7. A média. Qual é a composição de avaliação, tá, Guilherme? É taxa de valorização do seu capital no imóvel, mais a rentabilidade que ele entrega. Então, eu monto para o cliente, no caso de você, um pacote de estruturação de valorização de capital. Porque você tem duas vertentes para você alavancar patrimonialmente. A alocação e a valorização. Certo, Tá? porque Então, daí em 10 anos esse 0,8 está 2%. Muito mais. por exemplo. Tá? Perfeito. Então a gente tem esse olhar aí para trabalhar. Quando eu falo de uma HIS HMP, enfim, é a gente pegar e sentar e fazer a conta junto para eu te mostrar e a gente tem mais disponibilidade. Perfeito, Igor. Caramba, cara, que pena que o tempo já deu. Eu prometi até 1 hora, mas assim, bom, você é fantástico no conhecimento. Acho que não conheço ninguém no mercado que sabe na ponta da língua cada negócio. É isso que você me falou, principalmente de apresentar o modelo que vocês têm junto com uma outra empresa, que é o modelo de gestão. Eu aqui em Pato Branco, eu posso nunca ter visto meu imóvel, posso nunca ter ido atrás de comprar mobília. Quem que vai cuidar isso para mim? Vocês têm algo? Exato, o que é bacana disso, né, William? A gente começou o tema e acabou que eu não terminei, que eu mudei o assunto. Mas vamos lá. Importante, que foi o que o Guilherme perguntou. Compra o imóvel que tem uma infraestrutura completa. Qual é outro ponto? Ter uma administradora. Hoje, as principais administradoras do mercado de São Paulo são duas. A House, que é uma empresa da própria Vitacom, nasceu dentro da Vitacom, que ela faz a decoração, a gestão, entrada e saída, divulgação, ela só coloca o dinheiro na sua conta, você não sabe nem quem está lá dentro do seu produto, ela cuida de tudo. E a Charlie, que é uma empresa criada pela Cirela. Tá? Então, essas duas hoje são as mais despontadas do mercado como empresas administradoras do seu imóvel. O mais interessante, você não tem fidelidade. Você pode entrar e sair a hora que você quiser e você também pode alugar por conta se você quiser. Você tem essa liberdade. Exato. Nossa, olha o que é interessante, Igor. Você falou assim de uma rentabilidade média, né? E atual, isso sem contar ao longo prazo, de 0,8. A gente está falando aí de um imóvel de 500 mil, uma rentabilidade de uns 4 mil por mês. Exato. Se você comprar isso, por exemplo, via consórcio, você vai ter uma parcela de 3, 3,5. A conta já fecha no 0,8, imagina isso. Cara, é perfeito essa analogia que você trouxe, William, porque a rentabilidade paga a parcela do consórcio, te sobra um saldo
E mais do que isso, a Vitacom é uma das únicas ou a única incorporadora em São Paulo que aceita pagamento 100% com carta de crédito. Ou seja, a pessoa que tem a carta contemplada, ela não vai relar a mão no bolso para ela poder comprar um imóvel pronto. Te digo mais, que é melhor ainda, escritórios de investimento têm trabalhado com a gente hoje, os principais do Brasil, para fazer o que com o cliente hoje? Montar uma estruturação de alavancagem de capital que ele compra um lançamento, uma carta de crédito para ele pagar aquele valor pequeno, que é o valor durante a não contemplação, para que os 3 anos sincronize essas duas situações. Para ele quitar. Exato. E ele E aí não tem desembolsa mais mínimo. despesa nenhuma, é o imóvel você pagando. Exato. Perfeito. É como se você mandasse o boleto do consórcio para o inquilino pagar. Exato. E aí o que acontece? Você ganha a valorização do imóvel, você ganha a rentabilidade disso, e quando está pronto você não tem mais desembolso, você alavanca o seu patrimônio. Você pagou 1/3 do imóvel, o resto foi outras pessoas. Exato. Igor, aqui o Michel perguntou qual que geralmente é a taxa das empresas acredito que seja sobre a gestão, né? Administração, perfeito. Uma média de 18% aqui em São Paulo, Michel, e aí varia de que maneira? Ou você paga o 18% e eles cobram a operação por fora. Por exemplo, o que é a operação? Limpeza, lavanderia e afins, que precisa ter custo de água, luz, telefone, por aí vai. Ou tem empresas que elas embutem o custo de lavanderia e limpeza dentro desse percentual. Tá? No caso da Charlie e da House, eles têm cobranças separadas para o proprietário entender. 18% é só sobre a administração. E aí a taxa de operação, que é chamado, que é a limpeza e lavanderia, ele é um valor fixo à parte, conforme a entrada e saída de hóspede. É barato, eu tenho aqui a Santa Catarina na gestão do meu AP, e eu negociei ainda melhor, a comissão é 20%. Tudo depende, mas assim, média, e tudo é negociável, tá? Média 18, mas você consegue negociar, eu vejo aí o mercado trabalhando às vezes com 14, foi o menor valor que eu já vi, 14. Abaixo disso, eu Igor, fico preocupado. Não vai ter uma entrega, né, Igor? Exato, o meu apartamento no Rio, por exemplo, eu pago 20%, porque lá é mais difícil, enfim, eles trabalham, lá eu não consegui chegar num valor menor, mas eu pago 20%. Aqui de São Paulo eu pago 15%. Não, maravilha. Ô, Igor, fechou, meu irmão. Obrigado, cara, Tá da bom? tua expertise. Eu vou agora, depois deixar aberto aqui, quem tiver interesse de conhecer o produto na ponta, eu já vi que gerou bastante dúvida, e a gente estruturar algo personalizado para o momento, né, de cada um, para a estrutura disso, seja de forma à vista, seja de forma com consórcio, financiamento, a forma que a pessoa se alavancar, ela vai estar acima do que está comprando o imóvel na cidade dela, com certeza. Perfeito. Que Tá? bom. E deixa o meu canal aberto aí. Podem me chamar, tirar dúvidas. Com certeza contem com o apoio do William também, porque o recurso que eu sempre peço ajuda para montar essa alavancagem, com certeza, é o consórcio, porque aí a gente consegue fechar uma estruturação completa com o menor desembolso possível. Isso eu falo como um consultor de mercado, tá, gente? É mais com essa ideia. Tá bom, William? Fechou, Igor. Grande abraço, querido. Bom final de semana. Sucesso aí, Prazer. tá? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou, galera? Muito bom, pessoal. Na prática, sim, estou falando aqui do back-office do William, o que foi falado aqui na reunião é uma possibilidade para que daqui 10, 15 anos você tenha um imóvel que se pagou. Então, imagine você ter essa tranquilidade, essa segurança financeira de ter um imóvel, diversificar patrimônio com inteligência, não depender só do teu trabalho e ainda protegendo o teu patrimônio da inflação em tijolo, em um imóvel real. Então, realmente é uma das 23 formas de alavancar com consórcio que pode fazer um destrave aí no teu patrimônio, na tua expansão do patrimônio. Maravilha, galera. Amanhã temos novamente, domingo também. Segunda aí. Isso, nós vamos ter agora live todos os dias, a 12:30, preparando para o workshop. Então, tudo isso que a gente falou é para que vocês cheguem no workshop já com a mente aberta para as possibilidades que você tem de alavancagem patrimonial, que realmente são muitas. Você vai poder encaixar dentro do teu perfil o que faz mais sentido, não só financeiramente, mas também mentalmente, com o teu conhecimento e com a tua realidade do teu dia a dia. Fechou, galera? Olha só. Acabei de falar na live, eu mostro as coisas aqui, ó. Olha aí, ó, quanto que é a minha comissão que eu pago para administrar o meu imóvel. Aqui, ó, 20%. E aí em São Paulo tá girando em torno de 18%. Valeu, queridos. Abraço. Até mais.